Uma única memória, às vezes, é só isso que precisa para definir uma vida inteira. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar na história da queda de Ben Hanscom. Mas olha, não é uma queda física, de um avião ou algo assim. É uma queda através do tempo que foi acionada por um som, um simples som, que arrastou ele de volta para o verão mais aterrorizante da vida dele. A gente está em 1985. Imagina a cena. Uma comissária de bordo, no meio de um voo super turbulento, olha para o passageiro no assento 1A e o coração dela simplesmente congela. Na cabeça dela não tem dúvida nenhuma. Aquele homem, Ben Hanscom, um arquiteto famoso, está morto. Os olhos dele, sabe, abertos, vidrados, completamente vazios. E lá fora, o caos. O avião balança, despenca, os passageiros estão gritando. É uma confusão total. Mas o Ben Hanscom, ele está perfeitamente imóvel. Parece um cadáver no meio da tempestade. Só que ele não morreu. Na verdade, ele nem está mais ali. Ele caiu num lugar muito, mas muito mais profundo e distante. Quando a comissária finalmente consegue falar com ele, a resposta do Ben é tão calma que chega a ser perturbadora. Ele não estava passando mal. Ele estava em outro lugar. E com essas palavras simples, ele basicamente abre uma porta para um passado que, naquele exato momento, estava devorando ele vivo. E aqui está o gatilho. O som das campainhas de serviço do avião, sabe? Aquelas que não param de tocar por causa da turbulência. Esse som começa a se transformar na mente dele. De repente, não são mais campainhas de avião, são sinos. Sinos de escola. Para ser mais exato, o sino do último dia de aula, décadas atrás. E aí, a queda começa. A barreira entre o presente e o passado simplesmente se desfaz. Décadas desaparecem em segundos. 1985, 1977, 1969, até que ele aterrissa. A escuridão da tempestade no avião dá lugar à luz ofuscante do sol de junho de 1958. Ele voltou. Então, bem-vindos a Derry. É o último dia de aula para um Ben Hanscom de só 11 anos. Um garoto grande, quieto, super inteligente que só queria que o verão chegasse logo. Mas aquele dia guardava duas figuras que iam moldar o destino dele para sempre. De um lado da moeda, a gente tem a Beverly Marsh. Pro Ben, ela era a promessa do verão. O cabelo dela parecia fogo, sabe? Era um amor secreto que ele guardava só pra ele. E do outro lado, Henry Bowers, o valentão da escola. Ele era a ameaça do verão, com aqueles olhos pretos cheios de raiva. E o que é fundamental a gente entender aqui é que pro jovem Ben, eles não eram só duas pessoas. Eram os dois polos que iam definir todo o verão dele. A promessa de algo lindo e a ameaça de uma violência terrível. O momento decisivo acontece bem ali, durante as provas finais. O Henry Bowers, que já tinha repetido de ano, senta do lado do Ben e sussurra essa exigência. A escolha do Ben aqui não é só sobre colar ou não colar, entende? É sobre sobrevivência. E numa fração de segundo, o Ben faz um cálculo. Se o Henry repetir de ano de novo, o Ben vai para o próximo ciclo sem ele. Ele podia finalmente se livrar do cara. E nesse ato silencioso de dizer não, o Ben faz muito mais do que só recusar ajuda na prova. Ele se impõe. É uma sementinha de resistência que vai definir tudo o que acontece logo depois quando o Henry promete. Se tá morto, gordo. O sino finalmente toca. A criançada corre para a liberdade do verão. Pro Ben, é uma mistura de alegria pura e um terror que vai crescendo. Ele sabe que o Henry está esperando por ele em algum lugar. Mas antes do terror encontrar ele, uma coisa maravilhosa acontece. Nos degraus da escola, ele esbarra com quem? Com a Beverly Marsh. Eles trocam umas poucas palavras, mas pro Ben é como se o mundo tivesse parado de girar. Ele repara no brilho de uma tornozeleira dourada que ela usa. E esse momento, por mais breve que seja, transporta ele para uma fantasia, um sonho acordado sobre amor e um primeiro beijo. Levado por aquele encontro, o Ben vai até a biblioteca e, num ato de coragem anônima, escreve um haikai para ela num cartão postal. Um poema simples, sem remetente. Um segredo que ele manda para o universo, antes que o universo o encontre. E então, enquanto ele caminha para casa, totalmente perdido nesse sonho com a Beverly, o sonho se quebra. 3 sombras se juntam a dele no chão. Ele nem ouviu eles chegando. A fantasia é interrompida pela realidade mais dura possível. O Ben se vira e lá estão eles, Henry Bowers e seus capangas. Ele está encurralado contra uma cerca meio frágil, com uma queda bem íngreme para os Barrons logo atrás.
E a pergunta do Ben sai quase como um sussurro de pavor. As chances são nulas. Victor Chris e Belch Huggins agarram os braços dele, tratando o garoto como um bicho. O Ben tenta lutar, mas não adianta. Ele tá preso, completamente à mercê do Henry. E é aqui que o terror muda de figura. A gente percebe que não ia ser só uma surra. Henry tira uma faca Buck do bolso. O plano dele é muito, mas muito mais sádico. Ele pretende marcar o Ben permanentemente. A vingança dele ia ficar gravada na pele. O pânico do Ben se transforma num horror que gela os ossos. O Henry levanta o moletom dele, expondo a barriga. A lâmina fria da faca toca a pele dele. E então, o primeiro corte é feito. O sangue aparece, uma linha vermelha e viva. O Henry consegue esculpir a primeira letra do nome dele, um H. Mas naquele exato momento, enquanto o sangue escorre, alguma coisa dentro do Ben vira uma chave. O pânico some, e no lugar dele surge um instinto de sobrevivência frio, calculista. A vítima sumiu. No lugar dela, surge um sobrevivente. O Ben percebe que a única saída é para trás, através da cerca, em direção aos Byrans. E ele começa a lutar não só para escapar, mas para machucar de volta. Ele usa a própria força do Henry contra ele, chutando o estômago dele com tudo para quebrar a cerca e cair pela encosta. Ele rola, desliza e quando o Henry vem atrás, o Ben consegue derrubar ele. No ato final de fúria e desespero, ele chuta o Henry na virilha e corre, some na vegetação densa dos Barrens. Finalmente, o Ben encontra um esconderijo, debaixo das raízes de uma árvore. Ferido, com a adrenalina baixando, o som da água correndo por perto acaba embalando ele. E ali, seguro por um instante, ele adormece. Mas a queda dele, a verdadeira queda, ainda não tinha acabado. Ele sonha. Só que não é um sonho de descanso. É outra memória, de 5 meses antes. Um dia de inverno absurdamente frio. O Ben tá voltando da escola, atravessando uma ponte sobre o canal congelado de Derry. E lá, no gelo, ele vê uma figura impossível. Um palhaço segurando um monte de balões coloridos. Mas tem alguma coisa errada. Terrivelmente errada. Os balões flutuam contra o vento forte. E a voz do palhaço, que parece ecoar dentro da cabeça dele, é ao mesmo tempo um convite e uma ameaça. E é nesse momento que a queda do Ben se completa. Ele entende, sem precisar de palavras, que a crueldade do Henry Bowers não é um mal isolado. É só um eco, uma manifestação de um horror muito mais antigo e faminto que vive debaixo da cidade. O monstro de quem ele acabou de escapar era humano. Esse aqui, com seu sorriso e balões, é outra coisa. E o convite final dele não é para a morte, mas para algo muito, muito pior.